você vai entender um pouquinho, eu não vou demorar muito não, mas você vai entender um pouquinho. Por que Jesus virou as mesas? Por que Jesus ele é tomado pelo sentimento de revolta em relação ao que ele vê no templo? E eu espero que esse mesmo Jesus vire também as mesas dentro de você, para mudar o que está errado aí. Amém, Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Nós vamos falar um pouco sobre o sentimento. E a mensagem que eu e você passamos no mundo espiritual quando nós queremos adorar a Deus. E não só adorar, abrir a sua boca e falar alguma coisa bonita para o Senhor. As ofertas, elas são uma forma de adoração ao Senhor. Amém, Jesus. Ontem nós falamos sobre isso um pouco também. Jesus, ele entra no templo e vê aquele comércio. Um comércio que se estabeleceu. E há uma revolta nele. Mas por que há revolta? Eu já vi centenas de pregações sobre isso, pessoas comentando que a revolta é porque o povo estava comprando e vendendo. Existe um entendimento sim aí também. Mas aquele comércio, ele tinha se estabelecido por causa de uma passagem bíblica que o próprio Deus deu a Moisés lá em Deuteronômio 14. Em Deuteronômio 14, o próprio Deus disse assim, quando vocês forem para sacrificar, no caso em Jerusalém, e vocês morarem longe, vocês fazem o seguinte: ao invés de levar quilômetros de distância o sacrifício, o animal, o que vocês vão levar, reduz a carga. Troca por dinheiro. Vende e leva a quantia para o templo. Ou seja, ao longo do tempo, houve facilitadores. Ao longo do tempo, por causa disso, você sabe como é que é o ser humano, ele é terrível, ele cria as coisas. Então o que os caras pensou? Ao invés do cara que vem de longe trazer o animal, ele já compra aqui perto e entra no templo, né? Eles vendiam no átrio. O cara já vem aqui, compra o animal para fazer o sacrifício de adoração e vai lá. E aí, todo o cuidado, o sentimento envolvido naquilo, se perdeu, irmão. Porque ao invés de ser uma prática de adoração e devoção, se tornou um rito religioso, sem vida, uma mecânica, uma rotina religiosa. Porque você imagina então, segundo aquele Antigo Testamento, você criava um cordeiro. Quando ele estava pronto para ser sacrificado em oferta ao Senhor, ele tinha que ter 1 ano. Ele não poderia ter doença alguma e nem defeito algum. Você tinha que cuidar dele para ele não ficar doente, porque senão era sacrifício impuro. Ele tinha que estar perfeito, intacto. Aí você cuida daquele animal 1 ano, sabendo que você vai sacrificar, sabendo que você vai oferecer para o Senhor. Mas aí aparece essa mecânica, não, eu posso vender e levar o dinheiro lá e apresentar para o sacerdote, dar ao sacerdote. Os caras facilitaram. Aquela rotina cansativa que você ia cuidar do animal e zelar. Você sabe, irmão, o animal você acaba pegando uma ligação de alma com ele. Você cuida dele com tanto carinho. Porque você faz aquilo de coração. O comércio atrapalhou o verdadeiro sentimento por trás disso. Que era o sentimento de cuidado, de dedicação. Fica oferta, oferenda. Que é essa palavra que nós vamos ler aqui em Gênesis 4, no versículo 8. Sucedeu que, por acaso sou eu guardador, e disse Deus, o que fizeste?
a voz do teu irmão clama a mim, desde a terra, porque ela abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão. A partir de hoje, tu serás maldito. A rejeição de Caim, por causa de uma oferta, por causa que Deus não aceitou a oferta dele, olha o resultado aqui. Deus, ele leva em conta os mínimos detalhes. Deus, ele sonda e conhece os corações de todas as pessoas. Deus, ele esquadrinha os corações. Ele sonda os rins. Ontem eu estava compartilhando com os pastores, na reunião de pastores ali, e eu até citei hoje de manhã, né? Sobre a linguagem apostólica que os apóstolos tinham de recriar as entranhas. Quando a gente lê e não sabe nada disso, a gente acha que é recriar entranhas. Porque os verdadeiros sentimentos, os sentimentos viscerais, toda a energia vital, ela passa nos órgãos da pessoa. A mente espiritual, ela não é aqui na sua cabeça. Ela é no coração e nos rins. Porque eles acreditavam que as emoções viscerais, aí quando fala viscerais, é todos esses órgãos, pulmão, coração, rins, pâncreas. A pessoa sentia aqui, ó. E Deus, ele visita cada um desses órgãos. Aonde é que está contido esse sentimento? O que é que motiva a pessoa a fazer tal coisa? Quando Deus olhou para Caim, ele fez um scan, ele analisou as entranhas dele, os sentimentos mais íntimos, o caráter dele. E não foi à toa que antes dele fazer isso, Deus falou, ó, cabe você dominar sobre esse sentimento. Você que é responsável de dominar sobre esse sentimento. Mas vamos voltar um pouquinho. A Bíblia vai dizer que ao cabo de dia, no fim da tarde, aí nós temos novamente a primeira vez que a palavra minha no hebraico aparece como oferenda, oferta. E justamente na tarde, no final da tarde, que era, depois isso se tornou uma prática dentro do templo, a oração da tarde, a oração nona, o sacrifício da hora nona, na hora do incensário, na hora do sacrifício. Isso tem toda uma liturgia, uma teologia muito bonita e bacana. Quando Abel ele vem e traz para o Senhor dos primogênitos, das primícias. Primícia significa primeiro. Primícia significa o quê? Primeiro. Eu vou dizer porque um é rejeitado e outro não. É porque um dá primícia e o outro não. Porque cada um vai dar segundo o que ele trabalha. Um trabalha com animais, vai dar oferta segundo o seu trabalho. Outro trabalha no campo, vai dar uma oferta segundo o seu trabalho do campo. O problema está no sentimento, nas emoções, onde a gente vai chegar, preste atenção. O que é primícia? Primeiro. Eu chego na sua casa, olha só como é que é as construções mentais acerca de honra. Você chega para mim, pastor, vai lá em casa para a gente tomar um café. Aí você prepara uma mesa de café bem bonita, com tudo do bom e do melhor. Só que eu chego lá para tomar café, você já acabou de comer, você já bebeu o café já está até frio, você já participou com o pessoal que estava lá. Eu vou lhe perguntar, isso é uma forma honrada de receber alguém? Não. Porque ele vai comer o quê? O resto. O que sobrou. A primícia, você coloca Deus em primeiro lugar. Primeiro, Ele vai se satisfazer. Depois as minhas vontades. Isso é honra. A diferença é que Abel, ele pensava primeiro em Deus. Amém, Jesus. Eu não sei se você já ouviu falar, mas o Espírito, ele tem ciúmes. Por quê? Por que Deus sente ciúmes? Porque Ele quer ser o primeiro na sua vida. Primeiro reino, busque primeiro reino. Ama Ele
em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E isso tem a ver com os sentimentos mais intrínsecos que está dentro do nosso ser. Tratar Deus como um qualquer é uma coisa. Tratar Deus como primeiro lugar muda totalmente. Então aqui nós temos esse entendimento. Por que Deus se agrada de uma oferta e reprova outra? Aí nós podemos ler o Salmo 51. O salmista Davi falando algo muito forte. Vamos lá, vamos abrir. Inclusive é bom da gente ler. Salmo 51. Salmo 51. A gente pode ler o versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. 51:15, tá, irmãos? Pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas, deleitar e sentir prazer, tá? Tu não deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito aquebrantado, um coração contrito. O Senhor não desprezará. Amém, Jesus. Faz bem a Sião segundo a sua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então oferecerão novilhos sobre o teu altar. Sabe o que eu vejo? Eu vejo um monte de gente pegando esse texto aqui para pregar até contra a oferta. Para pregar contra a oferta. Porque eles não entenderam o sentimento que está por trás. Eu vou lhe dizer os dois lados da moeda hoje, para você decidir o que é que você faz com esse entendimento. Vou te dar os dois lados da moeda. Não adianta nada você ofertar por ofertar, você perde o seu tempo. Se não existe um sentimento que move você para fazer isso, é em vão sua oferta. E eu digo até mais, se os seus sentimentos estiverem comprometidos ainda com sentimentos de barganha, de troca, pior ainda. E se tiver ainda angústia, ódio, rancor contra outra pessoa, lembra o que Jesus ensinou? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, não traga a oferta para o altar. Antes vai lá, se reconcilie com ele. E depois volte. Porque na hora que você chega no altar, aqui é um altar físico, humano, de igreja. Mas quando você oferta, você vai lá diante dele. Amém, Jesus. Eu falei aqui dos anjos ontem, Apocalipse capítulo 8, que eles pegam as suas ofertas, as nossas orações e levam esse sacrifício como um incenso. E esses anjos apresentam a Deus. E Deus cheira a sua oferta, a sua adoração, e determina se é um cheiro puro. Isso, irmão, olha, se eu tivesse tempo para a gente aprofundar, no altar do sacrifício, por exemplo, vou só fazer uma partezinha aqui, um parênteses. Existem segredos aqui, irmãos, infindáveis sobre o sacrifício. Sabe qual era a parte do animal que Deus mais gostava na hora de sacrificar? Gordura. A gordura. Que nós chamamos dos miúdos. As entranhas. E principalmente os rins. Quem é nordestino comeu sabe que gosta de rim bovino. Vai profético, naquela época era profético. Quando você sacrificava o animal, que Arão colocava as mãos sobre ele e confessava os pecados. E quando eles queimavam, eles estavam liberando os sentimentos dele naquele animal. Quando pegava aquilo para queimar, aquele cheiro fedido, imagina o sacerdote. E não usava máscara como nós não, viu? A
fatiga daquilo. Inclusive os sacrifícios de pecado, que eram os mais terríveis, não era feito dentro do templo, era lá fora. Era fora do templo, porque o trem ficava podre. E aquele cheiro podre, que representava a podridão nossa, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, dos sentimentos ruins do homem. Aquilo subia como arrependimento. Para Deus era cheiroso demais. Para a gente era fedido demais. Para o sacerdote, meu Deus do céu. E Davi, ele está citando algo muito profético agora. Porque ele está dizendo justamente isso. Eu sou um rei. Davi já era rei aqui. Sou um cara rico. Milionário. Se o Senhor quisesse os meus sacrifícios de boi, de vaca, eu os daria. Eu vou lhe perguntar, Davi não tinha condição, irmão, de dar muitos bois, vacas, só por dar? Poderia, ele tinha condição. Mas ele está dizendo, o que adianta eu fazer isso? Se o verdadeiro sacrifício que está dentro de mim, que é um coração quebrantado e contrito diante do Senhor, se não tiver isso, do que adianta? Não é que ele anula o ato de você sacrificar ou adorar a Deus através das suas ofertas. Ele está dizendo que se não tiver um sentimento de arrependimento, de adoração envolvido nisso, ele está perdendo o tempo dele. Então tem que ter um sentimento por trás disso. Eu sei que por causa da teologia da prosperidade, o entendimento sobre ofertas e adoração através de ofertas foi destruído. Mas dentro do entendimento hebraico, que é um pouco do que eu estou passando aqui, do altar, do sacrifício, das entranhas, eles sabem muito bem disso. Eu sei que a gente não foi ensinado a isso. A gente tem que agora mudar, entender melhor. Entender que você pode ser rejeitado com a sua oferta, ou pode ser aceito. E eu falo assim, quando eu comecei a isso daí, eu falei, meu Deus, quantas vezes eu ofertei em vão? Porque não tinha entendimento. Porque fazia por fazer, para copiar os outros, por uma barganha, por um instrumento de manipulação de alguém que usou a neurolinguística para me convencer de que eu tinha que fazer aquilo. Não funciona, irmão, se não for assim. Se Deus não tocar o seu espírito de revelar e você apresentar a Ele quais são as intenções daquilo, Ele vai sondar os seus rins, as suas entranhas e vai lhe reprovar. Você vai ficar aqui com cara de pastel achando que Deus vai te responder. Deus te reprovou e o profeta que te levou enganando você ficou com o seu dia. A igreja ficou. E você perdeu a bênção. O único prejudicado vai ser você, que vai ficar cego ainda nisso. Mas que no nome de Jesus o Senhor abra os seus olhos hoje. Amém, Jesus. E você veja qual é a real intenção. Lá em Gênesis capítulo 4, se a gente ler o começo lá, vamos voltar lá de novo. Nós falamos aqui da revolta por aquele cara ser, o Caim, ter sido rejeitado. Mas se a gente ler, tem que pegar aqui do versículo 3. Aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe das primícias das ovelhas e da gordura. E atentou o Senhor para Abel, preste atenção. Vou até fazer você repetir, diga assim. E o Senhor atentou para Abel e a sua oferta. No original não é só atentou, ele olhou fixamente. Essa palavra atentou é olhar fixamente. Agradou, né? Você vê que muda, né? Aí agradou já se leva. A tradução da Bíblia é terrível. Se você não tem a fonte no original, perde muito do discernimento da revelação bíblica. Ele olhou fixamente. Ele olha fixamente primeiro para quê? Para Abel.
Eu sei que os pregadores, os pastores vão primeiro por dinheiro. Mas para quem? Para você. Porque primeiro ele tem que sondar, ele faz um scan de você para ver as suas intenções. E aí depois ele olha para a oferta e aceita ou reprova. Eu vou voltar para você entender. Quando Jesus chega e vê o que os judeus tinham feito com a casa do Senhor, o comércio e o povo comprando animal, já iam sacrificar, comprando pombo, rolas, carneiro, tudo, e pegava ali, sabe assim, ó, quanto que é? Não, daí e tal, já vão levar sem sentimento nenhum, era uma coisa litúrgica, religiosa, mecânica, que não havia mais sentimento. Eu não tinha nenhum sentimento de alma com aquele animal, porque eu nem conhecia, eu só pegava o meu dinheiro e comprava e oferecia para ele. Era algo sem vida. Não tinha intenções de oração e de adoração ali, irmãos. O que revolta Jesus não era o comércio apenas. É porque não havia mais um sentimento para adorar, de honrar, de realmente fazer com que aquela revelação que Deus tinha dado fosse vida. O povo entrou numa rotina. E estavam fazendo coisas mecânicas porque se tornou uma rotina de... Se a gente não entender isso, a gente entra na rotina também. A gente entra nesse mesmo mecanismo. Quando você chega e aceita Jesus, você está movido pelo amor, pelo sentimento. Se você já se tornou uma coisa religiosa, mecânica, que eu estou fazendo só por fazer, isso nós chamamos de desencargo de consciência. Pode perguntar a qualquer profissional, tenho certeza que a irmã Tânia faz esse trabalho que ela faz por amor. Porque ninguém faz e fica sozinho, assim como ela está, se não faz por amor. Todo o trabalho que a gente faz por amor, a gente prospera nisso. Porque há sentimento envolvido. Hoje os empresários estão levando pessoas para dar palestra para ver se ativa o amor, ânimo em funcionários. Porque tem um monte de funcionários que estão trabalhando só pelo salário. E quando você trabalha só pelo salário, não tem amor envolvido, não há um sentimento, não vai. Fica só naquilo. É como eu estou aqui. Se eu não amo isso que eu faço, Deus não age, Deus não se manifesta, Deus não opera. E o que a igreja perdeu foi isso, irmão. O que os pastores perderam foi isso, o sentimento envolvido de ajudar vidas, pessoas. E levar eles a entenderem o real sentimento que está envolvido por trás disso. E isso é apenas um simples ato de ofertar. Mas não é só um simples ato de ofertar religiosamente como você aprendeu. Eu estou falando é de uma adoração a Ele. Amém, Jesus. Jesus, Ele está no canto. E um certo dia, veio um monte de gente. Naquele dia era uma festa muito importante. Eu vou trazer os empresários da alta, os políticos da alta, as pessoas importantes da alta. Anás e Caifás eram os sacerdotes na época de Jesus. O sacerdote e o sumo sacerdote. E a Bíblia diz que muita gente importante. O cara chegou e falou assim, 50 mil de oferta no gasofilácio. Pá! Aí o outro falou, eu sou mais rico, que é isso? Eu vou dar 100 mil.